Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam muito bem. Eu sou a professora Suelen, hoje nós vamos estudar a nossa aula número 35 de matemática. Antes então, caderno, lápis e borracha, para você ir fazendo as anotações e participar junto comigo das nossas atividades. Hoje nós vamos ver sobre os números romanos até 100. Nós já estudamos um pouco sobre os números romanos. Hoje, então, nós vamos avançar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais sobre eles. Os objetivos da nossa aula: identificar os números romanos até 100, converter números naturais em números romanos e compreender o sistema de formação dos números romanos. Nós já vimos lá na nossa aula anterior sobre os números romanos que eles têm algumas regrinhas para serem escritos e hoje nós vamos relembrar elas também e vamos treinar um pouquinho para a gente gravar ainda mais sobre os números romanos. Iniciamos os nossos estudos sobre os números romanos na aula número 9. Nela aprendemos a escrever os números romanos até o número 50. Nessa aula, vamos relembrar quais são os números romanos, suas regras e avançar mais um pouco para aprender a escrever os números romanos até o número 100. Então, na nossa aula anterior, nós estudamos e aprendemos a escrever até o número 50. Hoje, então, nós vamos avançar mais um pouco e vamos até o número 100. Então, os números romanos. Os números romanos são um sistema de numeração que utiliza letras para representar os algarismos. Então, antes de surgirem os algarismos, como a gente conhece, o 0, 1, 2, 3 e assim por diante, eram então utilizados os números romanos em alguns lugares. As letras I, V, X, L, C, D e M representam uma quantidade. Lembrando que quando a gente vai escrever um número romano, essas letras precisam ser sempre maiúsculas, nunca, nunca, nunca em letras minúsculas, ok? Então, a letra I vale 1, a letra V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. Mas, prof, você falou que a gente ia ver só até o 100? Muito bem, nós vamos ver até o 100, mas já coloquei todas as letras para a gente já ir, aprendendo e conhecendo elas também. As regrinhas, então. As letras I, que vale 1, X, vale 10, C, que vale 100 e o M, que vale 1000, podem ser repetidas até 3 vezes seguidas, podendo formar os seguintes números. Então, I1, II2, II3. Então, o I, o X, o C e o M, eu posso repetir 3 vezes. Aí eu tenho o X vale 10, o X vale 20 e o X para eu formar o número 30. Com o C, um C vale 100, C 200 e o C 300. Eu vou somando. Se vale 100, então somo 100 mais 100 mais 100. Se vale 10, 10 mais 10 mais 10. E assim por diante. E aí o M vale 1000, M 2000 e o M 3000. Então essas 4 letras aqui, esses 4 valores, a gente pode repetir até 3 vezes para formar um número. Mais algumas regrinhas. As letras I, que vale 1, X, que vale 10 e C, que vale 100, podem ser colocadas na frente ou atrás de outras letras. Prestem bastante atenção. Quando as letras I, X e C são colocadas atrás de letras que têm valor maior, devemos somá-las. Ou seja, quando elas são
colocadas em ordem do maior para o menor, nós vamos somar, ok? Por exemplo, aqui nós temos o V, que vale 5, e 2 vezes a letra I, que vale 2. O V vale 5, que é maior que 2, então ele está do maior para o menor, do número que vale mais para o número que vale menos. Então, eu vou somar, eu vou juntar. Então, eu pego o V, que vale 5, mais o 2 do I, e eu tenho, então, o número 7. Aqui no segundo, nós temos o X, que vale 10, e 3 vezes a letra I, que vai formar o número 3. Está do maior para o menor, então eu vou somar. E aí fica 10 mais 3 igual a 13. Depois eu tenho o C, que vale 100, e 3 vezes a letra X, que vai valer 30. Então, se está o 100 e depois as letras que valem 10, que formaram o 30, então está do maior para o menor. Então, eu vou somar. E aí fica 100 mais 30 igual a 130. Então, sempre que essas letras estiverem depois de uma letra maior, então elas vão estar do maior para o menor, nós vamos somar, vamos juntar todas elas. E quando elas são colocadas na frente de letras que têm um valor maior, nós devemos subtraí-las, ou seja, se elas estão em ordem decrescente, elas estão uma menor na frente da maior, nós vamos diminuir. Aqui, por exemplo, nós temos o I e o V. O I vale 1, o V vale 5. Então, é uma letra que tem valor menor na frente de uma letra que tem valor maior. Então, nós vamos diminuir. 5 menos 1 igual a 4, ok? Aqui nós temos o I, que vale 1 na frente do X, que vale 10. Então, ela é menor e está na frente de um número maior. Então, eu preciso diminuir. 10 menos 1 igual a 9. E aí, eu tenho o X, que vale 10, na frente do L, que vale 50. Então, é o menor na frente do maior novamente. Então, eu vou diminuir. 50 menos 10, 40. Então, quando eu preciso escrever números que não são esses já determinados pela letra, 1, 5, 10 e assim por diante, eu preciso formar ele utilizando mais letras. Quando eu não consigo formar apenas somando, porque lembrem que eu só posso repetir a mesma letra 3 vezes, eu posso também, então, diminuir para formar. Então, eu precisava formar o número 4, eu tirei o 1 de 5. Eu precisava o número 9, eu tirei 1 de 10. E ali no último eu precisava do número 40, então eu tirei 10 de 50, porque eu não posso repetir o 10 4 vezes para formar o 40. Então, eu preciso tirar dos 50. E aí, para eu saber para que eu preciso tirar, eu preciso, então, que o menor esteja na frente do maior. Exemplos, então, aqui. Para eu formar o 42, eu não posso repetir o x, que é 10 4 vezes. Então, eu preciso tirar 10 de 50, que é o mais próximo de 40, então é o 50. E aí, eu faço o x na frente do L, 10 menos 50, que fica 40, mais o I, que vale 2, ok? Aí eu tenho lá o 84. Eu pego o 50, que é o mais próximo, somo mais 10, mais 10, mais 10, que eu forme o 80. E aí eu tenho o I, que vale 1, na frente do 5. Então, observem que nem sempre o menor e o maior vão ser lá no comecinho. Pode estar no meio, pode estar no final. Então, por isso que tem que prestar atenção durante toda a formação do número. Aí lá, então, eu tirei o 1 do 5, que formou o 4. E aí, eu consegui, então, formar o meu número 84. Aí, eu tenho aqui, então, o 36. Eu peguei x, 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 que dá 30, porque eu posso repetir ele 3 vezes. O 5 mais 1. E aí, eu formei o número 36. Como aqui todos estão em ordem
decrescente, está da letra que vale mais para a letra que vale menos, eu apenas preciso somar. Aí aqui eu formei o 99, então eu só tirei 1 de 100, coloquei o I na frente do C, então 100 menos 1 fica 99. Agora, nós vamos transformar os números em números romanos, ok? Então, vocês vão fazendo aí no caderno e a prof vai fazendo aqui. Então, nós temos lá o 75, o 80, o 64, 51, 92 e 59. Esses 6 números para nós transformarmos em números romanos. Então, o primeiro que nós temos é o 75. Mais próximo de 75 que nós temos é o 50. O 50, então, nós temos a letra L. Então, 50, 60, 70. Acrescento mais 2 vezes o 10. Então, tenho 50, 60, 70, falta 5. Eu tenho uma letra que representa o número 5, que é a letra V. Então, eu tenho 50, 60, 75, ok? Agora, o 80. Eu não posso pegar o 100 e tirar 20, porque eu vou precisar repetir o x 2 vezes na frente do 100. E quando eu coloco o menor na frente do maior, eu só posso colocar ele uma vez. Então, eu preciso somar lá no 50. 50 é representado pela letra L. Então, 50, 60, 70, 80. Posso repetir a letra X 3 vezes e aí eu vou formar o número 80. Agora, o número 64, o mais próximo que eu tenho do 64 é o 50, então eu vou começar com a letra L. 50 mais quanto para eu chegar no 60? Mais 10. Agora, eu preciso formar o número 4. Eu não posso repetir o número 1, a letra I, 4 vezes. Lembram que é só 3, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar lá do número 5. Então, eu vou colocar o I e depois o V, porque eu vou fazer 1 menos 5, ok? E aí, eu consigo formar o número 4. Vamos para as próximas. O 51, então, eu uso o L, que é 50, e o I, que vale 1. O 92. Eu não posso pegar os 50 mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 para formar o 90, porque eu vou estar repetindo o x 4 vezes. E não pode. Então, o que nós vamos fazer para formar o 90? Nós vamos tirar 10 de 100. Então, eu coloco 10 na frente do 100. Coloco o x na frente do C, formei o 90. Agora, nós vamos lá para o número 2. E aí eu posso repetir a letra I 2 vezes. Então, fica 100 menos 10, que vai dar 90, mais 2, 92, ok? Agora, ficou o 59. Então, eu uso novamente o L para representar o 50. E agora, eu preciso formar o número 9. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar 1 de 10. Então, eu vou colocar a letra I, que vale 1, na frente do X, que vale 10, que aí eu posso diminuir 1 de 10 e formar a unidade 9. Vamos lá conferir. Então, o 75 ficou L, X, X, V. O 80, L, X, X, X. O 64, L, X, I, V. O 51, L, I. O 92, X, C, I, I.
e o 59, o L e X, ok? Conferiram aí com um de vocês? Muito bem. Os números romanos estão presentes em relógios, capítulos de livros, numeração de séculos e em muitos outros lugares. Conhecer as diferentes numerações, diferentes formas de numeração que estão presentes no nosso cotidiano nos ajuda a identificar os numerais e o que eles representam. Então, os números romanos estão em vários lugares e é importante que nós saibamos interpretar, saber a quantidade que cada um deles significam para a gente poder utilizar eles também, ok? Sempre lembrando então das regrinhas que nós vimos, da quantidade de vezes, né, que nós podemos repetir aquela letra, quando nós precisamos retirar uma quantidade de algum outro número, nós colocamos então a letra que vale menos na frente. Se eu vou apenas somar, eu coloco então da maior para a menor, ok? E então, se vocês tiverem alguma dúvida durante a atividade, vocês consultem os slides, que é um material importante para vocês também durante a aula. Refaçam as nossas atividades, busquem no livro didático de vocês também mais atividades e mais informações para complementar os estudos de vocês, ok? E depois realizem com muita atenção a atividade lá da plataforma, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!